Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa, Josefa era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se fosse com uma menina. Então ele explica assim: Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo. Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então quando alguém pergunta para você assim: o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala: estou indo me encontrar. Rezar eu encontro. Quem? Você e seu Pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele, assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então nós precisamos de aprender o quão importante é a oração, porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés, quando eles estavam em guerra, e que enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim o povo pôs Moisés assentado numa pedra e escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção, a oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então ela tem que ser concreta. Então na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus tudo. Eu preciso chegar diante dele e contar para ele como se ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a ele, mesmo com ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo, porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta, porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entra e sai da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei, qual foi o evangelho, qual foi o salmo, nada, não sabe nada, porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala: oremos, irmãos.
A gente às vezes não presta atenção, nem sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem, abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda, quando Jesus fala, quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando, e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala, Pai, só está aí? Ele fala, sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas, quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado, a gente reza quando tem que tomar uma decisão, a gente reza porque está acontecendo alguma coisa que não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar para onde eu sigo. Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6, assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala, mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. E essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala, Filó, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação, né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus, né? Ela falava, hoje a louca está demais, prende ela, porque coisa não está boa não. Você senta para rezar e está voando, né? Voa, passeia, gente, você está rezando, volta, mas está voando, né? Não é assim? Então a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Obrigada, querida. Qual outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar. Então quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve. Você não quebrou seu coração. Você não rasgou seu coração. Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. O nosso coração foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. A gente não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado, primeiro eu estou vigiando quem está na fila de comunhão. Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila. Se faz um barulho, eu abro o olho. Ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim. Quando você recebe uma visita importante na sua casa e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão.
A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Oi, nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, Ele em nós, eu nele, Ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado, porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que ia ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece, a gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma, é a nossa força, é o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo, você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro, indiferentes, como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora, Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é um Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós, quando é pecado demais, larga para lá, até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, eu estou indo para diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é Ele. 3 horas, estava sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas meu marido chegou e falou, você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar, diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com Ele e fala, Jesus me respondeu, não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com Ele, fala com Ele, Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele. Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa é a confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com Ele. E isso é oração. É aquilo que acalma seu coração, que você entrou mal e saiu bem. Então o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada. Só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para Ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele. A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com Ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus, eu queria comprar aquela casa, aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não, compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e é outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né?
Estar diante dele, entregue, e falar: seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim: ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu ame somente a vós, nada queira fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, que assim seja. Aí eu falo com ele assim: o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir, que eu não sou capaz de viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei: Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. E isso que a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Para falar: só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que você não viu tal coisa. Só tem certeza. Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer: Jesus, eu estou achando que isso está bom, não. Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza, explica e deixa, calma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e é aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar? Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doido. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele, e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador. É encantador pedir intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração, e a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão. É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o Pai. Então quando eu vou me preparar para encontrar com Ele, pensa que você tem para falar, e também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para Ele, fala: vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso, só para te contar, e o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho, me ajuda a ser santo. É simples? Não, porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude, que de verdade Ele nos ensine a rezar, que de verdade Ele nos conceda essa graça, de que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando, mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle, saber que estamos diante dEle e de mais ninguém. Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo, porque nós temos que domar a nossa natureza humana, de querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça.
Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema. Ele, na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender, porque a oração é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que ele escuta e ele vai agir, porque ele é Deus e ninguém pode com ele, ninguém pode com ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que ele escuta quando nós sussurramos? Será que ele entende agora, se nós falamos assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 40. Foi o evangelho de domingo, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: que quereis que eu vos faça? Disseram: concede-nos na tua glória sentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: podemos. Jesus replicou-lhes: do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Palavra da salvação. Que eu gostaria de conversar com vocês, porque a gente escuta esse trecho, né? Fala: gente, eu nem sou filho de Zebedeu, né? Essa história não tem nada a ver comigo. Mas na verdade a pergunta que tem que ficar para nós é: podereis beber o cálice? O que significa isso? Quando Jesus fala do cálice, esse cálice não é um símbolo nem de vitória, nem de morte. É um símbolo de vida, cheio de alegria e de tristeza, mas que bem vivido é um caminho nosso de salvação. A nossa pergunta é: será que somos capazes de aceitar a cada dia as alegrias e as tristezas que a vida nos traz? Será que somos capazes de viver isso como precisa ser vivido?
Quando Tiago e João responderam isso, eles não tinham noção do que eles estavam respondendo. Porque às vezes, um primeiro momento, é simples falar: você pode beber o cálice? Eu falo: posso. Mas para beber o cálice, eu preciso segurá-lo, elevá-lo e bebê-lo. São 3 movimentos que a gente precisa compreender isso. Então, Tiago e João não tinham noção de quem era Jesus. Eles ainda não tinham noção que o líder deles seria morto, era colocado numa cruz. Eles não tinham essa dimensão. Eles ainda não tinham imaginado que o líder deles acabaria assim, não é? A ilusão que eles tinham era que caminhariam com Jesus, mas que teriam uma recompensa. Quando em Mateus a mãe deles fala com Jesus, ela fala: ordena que um filho meu senta à direita e à esquerda. Então eu quero uma recompensa concreta. Nós queremos poder, dinheiro, fama e sucesso. É isso que nós queremos. O que eles imaginavam? Que quando Jesus assumisse o reino, ele ia julgar os romanos para lá. Jesus assumiria o reinado, estabeleceria um grupo dele de ministros, e cada um assumiria um cargo, e eles teriam total sucesso. Vocês imaginem quando Jesus falou: vocês podem fazer isso? Podemos, ó. Aí vocês imaginam quando eles começaram a caminhar com Jesus e começaram a perceber que o reino não era bem isso. Quando é que eles podiam imaginar que eles iam ter que viver daquele sim? Quantos sims? Quantos sims seriam dados? Não é fácil. Vocês imaginam o desafio que eles foram compreendendo, porque independente deles quererem isso, o homem Jesus havia seduzido o coração deles. Que diante de Jesus eles tinham vivido coisas que nunca mais eles iriam viver. Viveram uma liberdade interior, viveram e viram um amor, um cuidado, né? Tudo que Jesus fez com cada pessoa, toda a forma de Jesus conduzir tudo, aquilo havia seduzido o coração deles. Havia seduzido. Mas eles já tinham ouvido falar, mas não tinham vivido o que Jesus disse, que uma coisa é ser servo, outra coisa é ser senhor. Você tem que ser o servo e não o mestre. Você tem que lutar para ser o último e não o primeiro. Vocês imaginem o que é viver isso na prática. Uma coisa é ouvir, outra coisa é viver. Imagina quando eles forem entendendo o que significava essas coisas que Jesus falou: que eu vou andar com ele, mas a recompensa é nenhuma. Então, vivendo no mundo onde vivemos, onde tudo que eu faço, o propósito tem que estar ali imediata, resposta imediata. Quando Jesus faz essa proposta, faz proposta para nós e fala: podeis beber o cálice, podeis de verdade pegar a sua vida nas suas mãos e assumi-la, e entender que a sua vida é uma vida bem-aventurada, desejada, querida, sonhada, com propósito. Que a nossa vida é um emaranhado tanto de alegria quanto de tristezas, frustrações, decepções, mas que vamos poder viver isso sob a ótica de Deus é um caminho. Que poder assumir a nossa vida e falar: essa é a minha vida, esse é o meu propósito, isso que está marcado é para mim viver. Eu não posso viver a vida do outro, eu tenho que viver a minha vida. Então não tem que ter olhar estrábico, eu tenho que assumir a minha vida e vivê-la de verdade, naquilo que eu creio, baseado nele. Não é uma opção fácil. Essa proposta que Jesus faz para nós, ela é um salto absurdo. É um salto espiritual muito grande, porque caminhar com Jesus, beber esse cálice, né? Ele não nos dá garantia de absolutamente nada. Nós vivemos num mundo que a gente quer garantia absoluta de tudo. Eu quero ter previsão acertada do futuro. Eu quero ver, andar com Jesus é ter a vida virada do avesso. É ter garantia zero do que vai acontecer, porque a gente tem que aprender a viver o abandono incondicional, uma confiança ilimitada em Deus nosso Pai. Por isso é tão difícil beber esse cálice.
Porque a gente quer garantias, a gente quer um papel passado. Fala: Jesus, eu vou fazer essas coisas para você, mas o Senhor vai me dar? Não é isso? Então, por isso essa pergunta mexe tanto conosco, né? Podeis assumir a sua vida? Podeis assumir que no meio do seu sofrimento, que quando você está sendo esmagado igual uva, você ainda não tem dimensão do vinho que você está sendo transformado. Você não vai fazer da vida do outro, porque você está vivendo uma dor, uma outra dor? Será que somos capazes disso? Nós podemos ver quando Jesus estava sofrendo lá no Monte das Oliveiras, e Tiago e João estavam lá, claro que não deram conta porque dormiram. E quando Jesus, no meio da tristeza, é consolado por um anjo, né? Está lá em Lucas. Isso é tão interessante para a gente começar a compreender essas coisas da dor, né? Quando Jesus levanta, porque ele percebe os passos que o pessoal está chegando, Jesus chega diante deles e eles falam, Jesus pergunta: a quem procurais? Eles falam: Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. A turma cai, não é? E Pedro, quando eles vão em cima de Jesus, Pedro pega uma espada e corta a orelha de Malco. Malco era mais ou menos um diácono. Ele trabalhava para Caifás. E o sonho de Malco era ser um sumo sacerdote, era substituir Caifás. Mas está escrito no livro do Levítico que para ser um sumo sacerdote, você não podia ter nenhum defeito físico. E ele tinha que ser ungido. Então era ungido a ponta do dedo polegar direito, o polegar do pé, dedo da mão direita e a orelha direita. Aí vem Pedro e corta a orelha de Malco. Desespero de Malco, porque ele não cortou a orelha, ele cortou todos os sonhos da vida de Malco. Malco não poderia mais nem servir ao templo, ele teria que ser um indigente. Vocês imaginam, Jesus vivia naquele momento a maior dor da vida dele, de angústia. Ele não fez da dor dele a dor do outro. Ele pegou a orelha de Malco, pôs no lugar e mandou Pedro guardar a espada. Devolveu ao Malco o direito dele de sonhar. Devolveu a ele tudo, né? Devolveu o sonho, devolveu a vida de Malco. Aí eu fico pensando, às vezes, na nossa dor, né? Quando a dor nos pega de jeito, o sofrimento chega, até a gente conseguir entender no sofrimento a grandeza de Deus. E a partir do momento que eu vejo a grandeza, eu vejo a presença dele na nossa vida, a gente não vai se sentir só. Mas é um caminho. Por isso que beber esse cálice é tão difícil. Por isso que assumir essa vida junto com ele é tão difícil. Por isso que isso é um caminho de disciplina dura. Porque eu tenho que responder isso todos os dias. Vocês imaginam que, assim como os discípulos tiveram que fazer tantas viagens, sofreram tanto martírio, nós vivemos hoje alguns martírios brancos. E nós temos que o dia inteiro fazer escolhas, e que eu tenho que viver e avaliar se essa escolha pertence ou não a Deus. Então eu posso realmente beber esse cálice, eu posso pegar a minha vida com jeito e falar: essa é a vida sonhada. Eu posso erguer a minha vida em direção a Deus e ao outro e falar: nós caminhamos juntos, hoje você me ajuda, hoje eu te ajudo. Caminharmos em comunidade, criarmos uma comunidade de amor, porque foi isso que ele fez na cruz. Porque quando Jesus bebeu o cálice até o fim, ele nos devolveu o sonho do céu. Deus nos reconectou a Deus e nos reconectou uns aos outros. Então ele criou uma comunidade de amor. E como que é difícil para nós viver essa comunidade de amor. Que luta é para nós vivermos isso. Então, podeis viver? Será que vocês estão querendo andar comigo somente para ter uma recompensa? Somente para ter um brilho, para ter um sucesso, para ter um momento de glória? Caminhar com Deus é chão batido. Ninguém vê, a não ser Ele. São opções de uma vida sem brilho, mas é a opção de uma vida que o dia inteiro eu faço opção por Ele, pelo irmão, por causa dele. A gente aprende a viver um amor. Então quando a gente vai beber esse cálice até o fim, isso é uma atitude de vida, baseado na confiança, baseado na esperança e baseado numa entrega incondicional. Não é brincadeira.
Então, quando Jesus viveu esse cálice até o fim, que ele bebeu até o fim, ele fez e nos ensinou uma entrega incondicional ao Pai. Então, essa intimidade que ele vive com o Pai de amor, de confiança, é a mesma que ele quer nos ensinar. Então, quando ele nos propõe isso, ele fala: você quer viver uma vida aonde você não tem garantia de nada a não ser o meu amor? Você dá conta de viver isso? Quando é uma vida de entrega, de confiança incondicional. Por isso que é um processo. Por isso que o nosso processo de conversão ele é lento, porque nós demoramos demais a trabalhar tudo isso em nós. Viver uma vida onde eu faço opção por Deus e creio num amor incondicional. Então, para eu poder viver essa vida, eu tenho que estar com os meus pés centrados, enraizados naquilo que eu sou. E o que eu sou? O que você é? Filho de Deus. Então, Senhor, como é que eu vivo essa vida, sabendo que eu sou filha do Altíssimo? Qualquer filho não, um filho amado. Eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. Então, por isso, eu posso viver na certeza de que eu serei cuidada. Eu posso me entregar, eu posso me abandonar, porque Deus irá cuidar de mim e vai me dar, sabe, de tudo que eu preciso e dará tudo que eu necessito na hora certa. Confia bastante para isso? Claro que não. É um desafio. É um desafio. Então, por isso que essa proposta é um salto espiritual que eles não tinham dimensão. O que eles respondiam? Eles falaram: claro que podemos. Eu falo: claro que eu não posso. Claro que eu não posso, Senhor. Porque eu ainda preciso de garantia. Eu ainda falo: Senhor, você vai fazer mesmo direitinho? Eu vou pular aqui, mas o senhor vai me segurar? Eu posso cair. Você vai fazer isso? Você acha que a gente faz igual criança, que você está aqui em cima do altar, você fala pula, ela não pensa, ela pula. Nós precisamos de garantia, mas se eu fizer isso, será que... Nós temos dúvida básica se eu rezo, Deus escuta. Estou falando mentira? Não. Eu entrego as coisas para ele, fico desesperado, em poucos segundos falo: ele não escutou, ele não vai fazer, então eu mesmo faço. Eu acabo de falar com ele, eu mesmo tomo atitude, faço errado. Como é difícil viver o silêncio diante dele. Como é difícil viver a entrega. Como é difícil viver nessa ação nossa de falar: eu creio, eu sou filha, eu sei que não serei abandonada, que ele cuida de mim. E ter uma vida de coerência com isso. Não é uma brincadeira, porque ela exige de nós, que eu sempre digo para vocês, nós temos que ter disciplina. Nossa disciplina de oração, gente, ela é fundamental, para que a gente dê conta de falar: Senhor, eu quero viver uma vida espiritual. Viver vida espiritual é viver com e no Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro Espírito para vocês viverem, não. É nesse. É no Espírito Santo de Deus. É só Ele que pode nos conduzir. É só Ele que pode nos orientar. É só Ele que pode nos dar coragem, audácia, para viver de verdade como filho do Altíssimo. Eu sempre falo com vocês que o maior desafio da nossa vida é viver uma vida, ser filho do Altíssimo. Não tem um desafio tão grande quanto esse. Ter um comportamento que revela que somos filhos dele. Viver nesse abandono, nessa entrega radical, de falar: ele é meu Pai e ele fará. Não. Se eu não tiver um monte de segurança na conta bancária, no nome, nas pessoas importantes e famosas, isso serve para quê mesmo? Para nada. Se a gente não tivesse a consciência de que todos somos filhos. Então, quando a gente tem consciência de que a gente é filho dele, a gente é capaz de beber, de permitir que a nossa vida, como desses discípulos, sejam consumidos até o fim, e de viver uma vida de coerência com ele até na hora da nossa morte. Hoje é dia de João Paulo II. Aos 25 anos de idade, ele se tornou padre. Aos 38, se não me engano, bispo. Aos 58, papa. O maior pontificado até hoje da história. E teve que viver uma vida de entrega absoluta, de confiança absoluta. Quando vocês leem a história, a biografia dele, ele fala que às vezes ele ia dormir com tantos problemas que ele falava: não precisa se preocupar, amanhã eu vou contar tudo para o Papa. Aí de repente ele lembrava e falava assim: opa, o Papa sou eu.
Amanhã eu conto para o Papa, era ele mesmo. Ele ia tantas vezes fazer adoração, já contei isso para vocês, que eles trocaram o piso do Vaticano, da capela, porque eles achavam que ele ia ter uma pneumonia, que ele ficava deitado em forma de cruz. Ele ia pelo menos 3 vezes ao dia prostrar diante dele, em confiança absoluta, em entrega absoluta. E o quanto que a gente vive uma fé ainda tão fraca, né? Eu acho que vocês nunca pensaram que essa pergunta de Jesus, podeis viver o cálice, podeis beber, é pergunta para cada um de nós. Você pode viver uma vida de entrega para mim, viver por mim, para mim. É aquilo que a gente reza hoje, quando a gente reza a oração, a Sagrada Face, que eu possa viver somente convosco, por vós, em vós, para vós. Que distância existe até a gente dar conta de cumprir isso? Ter os mesmos sentimentos dele, os mesmos desejos dele, e viver somente para cumprir a vontade dele. Ô luta! Porque na verdade nós queremos muitas vezes ter Deus para usar de Deus, às vezes para o prestígio, às vezes para a fama, e às vezes para que Ele faça aquilo que eu quero. Não fará. Então o desafio de hoje ele é grande, mas hoje nós vamos pedir a Jesus a graça de viver no Espírito Santo e com o Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir em todas as ações da nossa vida, para que todos os dias da nossa vida a gente possa pensar em quantos sims nós temos que dizer, e que a gente possa continuar a cada dia podendo responder sim a essa pergunta que Ele nos diz: podeis beber o cálice? Que Deus nos dê a graça de pensar com profundidade na nossa vida hoje, de como que nós estamos vivendo a nossa vida, com que propósito nós estamos vivendo a nossa vida, para onde queremos, aonde queremos chegar, que a gente possa colocar a nossa vida a serviço dele e do outro, porque nenhum de nós se salva sozinho, mas que a gente possa chegar juntos na casa do Pai, que Ele possa trabalhar em nós essa coragem de cada momento da nossa vida dizer sim a Ele. Qual recompensa você vai ter? Não é essa preocupação, não é essa, não tem que fazer isso para receber aquilo, é sem preocupar, é simplesmente se entregar àquele que por amor me fez, por amor me criou, por amor cuida e por amor espera cada um de nós. Deus espera por nós. Então o caminho que nós estamos fazendo aqui é um caminho de opção diária, e que a gente possa lembrar dessa frase essa semana: podeis beber deste cálice. Que por intercessão de Nossa Senhora a gente tenha coragem a cada dia de dizer a Ele: sim, Senhor, me ajuda a viver como esses discípulos viveram, uma total entrega à vossa santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês, pode ficar sentadinhos, só para que a gente chame pelo Espírito Santo, que é o único comunicador perfeito, não é? Só Ele que vai falar, fazer com que eu fale e que vocês possam entender exatamente aquilo que Ele quer. Então vamos fazer aquela oração que Nossa Senhora nos ensinou, não é? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Agora nós podemos conversar. E hoje nós vamos conversar de uma proposta de Jesus, né? Cada semana tem uma proposta. A proposta dessa semana é difícil, não é uma proposta fácil, né? Mas é porque Jesus, na verdade, Ele quer o nosso crescimento de filhos. Deus Pai fala para Catarina que a gente se entristece muito por não conseguir os bens materiais, mas que a gente não chora, não se entristece por não fazer nenhum avanço na nossa caminhada espiritual. Então, quando Jesus propõe
Ele sabe que nós temos condição de, por causa dele, né? Então a proposta é o que está em Mateus, capítulo 18, quando Pedro fala com ele. Nós estamos falando das nossas relações humanas, dos nossos relacionamentos em família, dos nossos relacionamentos no trabalho, com os vizinhos, com tudo que gera a nossa vida. E aí Pedro falou: Jesus, mas é muito difícil conviver. Tem hora que o irmão me deixa nervoso. Até que dia, até que hora tem que perdoar? Só 7 vezes? Jesus falou: não, Pedro, para sempre, né? Quando você estiver aqui a caminho, você tem que perdoar. Então essa é uma proposta, porque o perdão, ele não nasce espontâneo no nosso coração, nasce? Não. Se alguém te olhou torto, se alguém não te elogiou, se alguém não fez aquilo que você gostaria, se você foi traído, se alguém te caluniou, se alguém falou mal de você, a primeira coisa que vem à cabeça é: como que eu vou vingar? Estou falando mentira? Primeira coisa que passa na nossa cabeça é: vou perdoar? Fala: mas vai ver comigo. Vai ver o que eu vou fazer. Então a gente fica sempre pensando, por quê? Nós podemos ficar irados, não é? Às vezes. E São Paulo fala lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala assim: vós podeis ficar irados, mas não podeis pecar. Porque na hora que você fica irado, que você recebe uma notícia, que seu marido te traiu, que o seu sócio te traiu, ou que alguém fala alguma coisa com você, ou alguém te rouba, alguma coisa que te magoa, uma palavra maldita. Então a primeira coisa que nós podemos ter é uma explosão de ira, não é assim? Então o que é que você fala com uma pessoa quando ela está muito nervosa? Você fala: conta até 10, respira fundo. Mas até aí nós não pecamos, é uma explosão. Quando que eu vou pecar? Quando eu paro com essa explosão de ira e começo friamente a pensar: mas terá um troco. Terá um troco. Me aguarde que eu vou fazer. Ou então eu fecho para essa pessoa e não convivo nunca mais. Se a pessoa está aqui, eu passo para cá. E às vezes é na família e falo: mãe, fulano vai aí, porque se for eu não vou. Aí tem famílias que o Natal comemora com uma parte no dia 23, outro no dia 24. É triste. É muito triste. Porque às vezes a briga é entre irmãos, às vezes é entre cunhados, às vezes com cunhados. E às vezes um não suporta o outro. Então preste atenção. Nós estamos falando, a semana passada nós falamos que nós somos uma comunidade de irmãos. Então para a gente começar a conversar sobre perdão, a primeira coisa que eu preciso ter consciência é daquilo que eu sou. E eu sou nada. Então para mim poder caminhar com o outro, eu tenho que entender que eu sou frágil também. Que eu também sou capaz das piores coisas que existem. Eu não tive oportunidade. É verdade. Por que você não matou? Porque você não teve chance. Porque às vezes na hora que você pega alguém, você mata. Como é que você pode imaginar? Teve uma médica que pegou o marido estuprando a filha de 3 anos de idade. Quase matou ele. Mas ela foi condenada e ele não. Não, na hora ela matou ele. Matou. Ela foi condenada. Eu não poderia condenar essa mulher. Mas ela matou. Era o próprio marido abusando da filha. Então às vezes a gente não teve oportunidade. Mas isso acontece. Então nós temos que parar e pensar. Então quem eu sou primeiro? Não gostaria de fazer, mas vou falar, né? Não tinha pensado em falar. Do que São Bernardo fala a nosso respeito, né? São Bernardo, é claro, santo. Como é que colocou a nossa realidade tão crua, dura de ouvir? Vocês vão ficar chateados comigo, mas ele é duro de ouvir, mas é real. Ele fala: pense naquilo que somos. Fomos um monte de barro que Deus moldou. Atualmente somos um vaso de estrume e seremos alimento de verme. Ele coloca a coisa muito crua. Então como que eu posso guardar rancor com o outro pro resto da vida? Como é que eu posso caminhar na amargura? Como é que eu posso tentar vingar se somos absolutamente iguais? Então primeiro tomar consciência, o que eu sou? Segunda coisa, eu tenho que partir da consciência de que nós somos perdoados. Deus nos perdoa o dia inteiro, gente. Imaginou se Deus não nos perdoasse? A gente não estava aqui não.
Mas Ele nos perdoa o dia inteiro de quantas ofensas, de quantas vezes que a gente o trai. Quantas vezes nós traímos Jesus? Tem uma música que fala: eu sou o beijo que te traiu. Eu sou o beijo que te traiu. Eu sou a lança que te feriu. Quantas vezes nós fazemos isso com Ele? E fala: mas fulano fez isso comigo, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Então, porque perdão, a gente ainda não conseguiu compreender a profundidade de perdão. Eu acho que por isso que no credo ele é a última coisa que a gente reza, porque eu acho que a última coisa que a gente aprende na vida é perdoar. E não deveria ser. Então Jesus fala: isso não é uma coisa espontânea que nasce no seu coração, é um atributo divino, mas vocês podem fazer isso. É o lindo atributo divino, é um dos melhores, mas vocês são capazes de, porque vocês são filhos do Altíssimo. Então perdoar não é esquecer, não é fazer uma anistia do acontecimento, não é eu me colocar no lugar do outro para desculpá-lo, para entender por que será que ele fez isso comigo. Coitado, porque está fragilizado, porque está magoado, porque está achando a vida difícil, porque não foi amado. Não é isso. Perdão mais do que isso, é mais profundo. Porque a equivalência das relações, e que está escrito em Mateus 5, é assim: Jesus fala assim: vocês escutaram olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não façam isso. Não façam. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, dá um manto também. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Ó, fácil. Mas o perdão, ele tem uma particularidade. Ele é um gesto absolutamente atrevido, porque ele quebra a lógica da violência. Porque eu faço, você faz, eu faço, você faz. Que dia que essa violência acaba? Nunca. Alguém tem que tomar um gesto, alguém tem que dizer: eu te perdoo. Compreendem? Mas isso a gente tem que ter uma capacidade de amar imensa. O perdão é o superlativo do amor. A questão é que Jesus nos convida é para que a gente possa viver um amor real. E Jesus quer expor todos nós, comunidade inteira, o mundo inteiro, ao amor. Porque não existe uma força maior de uma revolução do que o amor. O amor real, ele faz uma revolução no mundo sem uma arma. Então você me ofendeu, mas eu não quero viver com isso. Eu não quero que ter sido traída condicione a minha vida e viver parado naquilo. Então quando eu te perdoo, eu me liberto e te liberto. Eu não tenho que viver condicionado pelo meu passado, e eu tenho que te libertar para você também seguir a sua vida. Quantas coisas estão paradas? Você imagina quantas famílias não andam, quantas coisas estão perdidas porque as pessoas não se comunicam, porque não podem viver mais juntas. Vocês imaginem. Então nós podemos mudar essa história. Filó, mas eu só vou perdoar se ele me procurar. Que nada. Dá o primeiro passo, quem tem maior capacidade de amar. Vai você. Filó, não dou conta disso não. Dá, vai. Por causa de Jesus. E porque a gente precisa crescer. Catarina de Siena fala assim: sabe a única coisa de verdade que a gente poderia dar para Deus Pai? Ela fala: a única coisa que a gente pode dar para Ele é o amor que a gente oferece para aqueles que não merecem, assim como nós não merecemos o amor de Deus. É a única coisa que nós podemos oferecer ao Pai. É dar ao outro aquilo que não merece, porque Ele vive dando isso para nós o dia inteiro. Vê se nós somos merecedores de 1/10 da preocupação, do cuidado, da gentileza, da doçura de Deus conosco. Claro que não. Então a gente fica amarrado naquilo, fala: não, eu até perdoo se ele me procurar. Ó, orgulho. Vá lá. O tempo é curto. O tempo nosso não fica me olhando com essa carinha, falando: Filó, olha o que você está me pedindo. Não me olha com essa carinha. Na verdade, a gente precisa tomar coragem de entender a fragilidade do outro, de entender a miséria do outro onde ele caiu. Procure o outro, vá até ele e fala: está ruim que eu viver dessa forma. Nós podemos reconstruir. O perdão reconstrói. Quantas famílias, quantas histórias destruídas, precisando de um abraço, precisando de ir lá e falar: vamos começar outra vez. É possível. Vamos mudar essa história. Quantas pessoas trancadas em casa com um muro pesado fechado, de tanta amargura, de tanto ressentimento. O perdão é atrevido bastante para querer abrir uma porta nessa parede e falar: vem cá, vamos começar de novo. A gente é tudo mesmo barro. Mesmo barro. E às vezes a gente acha que só as pessoas que nos devem perdão. Quantas vezes a gente está precisando de procurar o outro e falar: você me perdoa?
É preciso reavaliar. Não é uma situação fácil essa. Isso que eu estou trazendo, que Jesus nos traz, é uma situação onde Ele nos põe para caminhar. Fala, nós temos que fazer progresso do ponto de vista da nossa caminhada espiritual. Mas a gente tem que procurar o outro sem o ranço do ressentimento e da amargura. Ou então de perdoar o outro e falar, olha como é que eu sou boa, vou te perdoar. Não é assim, de se colocar acima do outro. Está vendo, olha que gesto bacana, sou uma pessoa iluminada, estou até te perdoando. Não é isso não. É entender que nós somos iguaizinhos. Iguaizinhos. E falo, dessa vez foi você que estava mais fragilizado, estava com menos vida de oração. Por isso mais propenso a. Mas vamos começar, vamos fazer uma outra história, vamos zerar e começar de novo. Mas qual é o risco dele te trair, dele te magoar de novo, dele te ofender de novo? Sim, mas eu não posso ficar parada na minha vida. A vida tem que dar sequência. E se ele errar de novo? A gente começa de novo. Como é que vive um casamento sem perdão? Não vive. Como é que vive uma família sem perdão? Não vive. Como é que você trabalha sem perdoar todo dia? Mata uns aos outros. Eu estou falando mentira? Estou não. Relação humana não é brincadeira, porque nós não somos santos. Então é preciso que a gente comece a ter coragem de se olhar e falar, perdoar na verdade, é acreditar que dentro de cada um de nós existe a bondade. Existe algo que pode ser transformado. E quantas pessoas são transformadas por um gesto assim? Às vezes a pessoa não tem coragem de procurar e está vivendo de lá sofrendo também. Que bobagem. Nós ficamos arrastando, a gente tem que aprender o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve porque o jugo dele é de perdão. O nosso jugo é pesado porque a gente não perdoa nada, nem pensamento ruim. Então a gente precisa começar primeiro a treinar a se perdoar. Não somos perfeitos não, estamos a caminho. A gente vive errando. Olha o que São Paulo fala na carta aos Colossenses. Ele fala, revesti-vos portanto como eleitos de Deus, né? Como santos e amados, de profunda misericórdia, generosidade, humildade, mansidão, paciência, uns com os outros. A nossa impaciência significa incapacidade de sofrer. Isso que traduz a palavra impaciência, a nossa incapacidade. Então nós estamos precisando de começar a se ver. Se eu quero realmente ser testemunho fiel de Jesus, se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que perguntar, como é que está a minha capacidade de perdoar o outro? De olhar para o outro, entender, olhar para o outro com misericórdia. Não consigo olhar com a mesma misericórdia que Deus me olha, mas aprender com a misericórdia, olhar a miséria do outro, olhar o sofrimento do outro. Observe que quem te agride, quem faz alguma coisa, em geral está sofrendo mais. Porque aquela pessoa que é muito amada, que ama muito, ela fere pouco ou não fere. Então é preciso reconstruir, quantas vidas feridas, quantas vidas que ferem, e todo mundo parado no rancor e na mágoa. Isso mata, isso gera câncer. Pode não, a gente fica carregando container nas pernas de ódio, liberta para voar. A gente tem que ser leve. Carrega essas coisas no coração não. Vamos pedir a Jesus, Jesus me ajuda, eu não sou capaz. Quando eu falo em perdão, tem que pensar em 3, eu, o Senhor e a pessoa. E quando ficar difícil, fala com Jesus, me ajuda a ver essa situação com os seus olhos. Vocês experimentaram falar isso com ele? Tem que experimentar conversar com ele. Fala, Jesus, senta aqui. O senhor viu o que fulano fez comigo? Estou com ódio dele, mas o senhor falou, não pode ter ódio, tem que amar. Então, olha quantas coisas eu tenho que trabalhar em mim. Mas também, quando eu perdoo, às vezes é a única chance que eu tenho de colocar no coração daquele que me agrediu uma coisa chamada amor. Às vezes é a única experiência que ele vai ter de ser amado, ou de ser entendido e perdoado para começar de novo. Então mostra para Jesus, eu vou falar, minha filha, fala, Jesus, olha o que fizeram comigo. Conta para ele. Fala, eu queria matar. Ele vai falar, não pode. Fala, então vou arrumar uma solução sua. Você imagina anos atrás, eu e Jaque, a gente tinha uma clínica com outros colegas. Quando a gente mudei de sociedade, fiz sociedade só com Jesus e a Jaque. Falei que era o único sócio. E aí nós descobrimos que a funcionária que a gente tinha total confiança estava nos roubando de cara lavada. Era esposa de um pastor.
Eu falei, Jesus, se o Senhor me mandar demitir, eu vou matar. Mas o Senhor falou, não matarás. Então, na sua elegância, você tem uma elegância, fino, um homem fino igual o Senhor faz a gentileza de demitir ela para mim, porque senão eu mato. Mas ele, na elegância que só ele tem, demitiu com todos os direitos que ela tinha, demitiu no sindicato, até hoje, eu acho que ela não sabe, porque a gente sabe que ela roubou. Mas pela elegância dele. Só o mérito é todo dele, não meu. Que eu trataria na mesma moeda para pior. Mas Jesus falou, não, minha filha, depois é comigo, né? Então assim é. Então ele fala, não matarás, Filó, não fica nervosa, que nós vamos ajeitar. Então tem que conversar com ele, fala, Jesus, como que eu vejo essa situação? Como que eu pego esse tanto de nada e constrói de novo? Porque só sobrou sucata. Ele fala, mas eu faço uma pessoa novinha. E ele faz. Ele pega o nosso pior e dá um jeito. Ele pega o nosso lixo nesse altar e faz uma obra de arte. Então nós somos tudo igual. Fala, Jesus, como é que o Senhor pode mudar essa história? Como é que a gente pode caminhar como irmão? E eu falo com o Espírito Santo, o Senhor é tão impressionante que só o Senhor faz os inimigos se darem as mãos. E de repente ser amigo íntimo. Essas são as coisas que Deus faz. Que a gente não compreende como é que é a lógica. Como é que Ele consegue fazer a pessoa caminhar para o arrependimento. Ter compaixão, compulsão, entender a via que a vida não é isso. E que pode transformar isso. Mas o Senhor pode. Ele acredita que dentro de nós tem uma forma de transformar. Ele acredita na bondade que foi colocada dentro de cada um de nós. E acredita que nós estamos aqui todos para caminhar, para melhorar, para dar uma caminhada espiritual. E isso é um passo imenso. O passo do perdão, ele é um avanço na nossa caminhada que não é brincadeira. Fala, nó, como é que eu já aprendi a amar? Então eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o perdão, porque já não conseguiu compreender o perdão de Deus. Nós ainda não conseguimos compreender a bondade de Deus, porque nós somos capazes de muito poucos gestos de bondade verdadeira. Que às vezes a nossa bondade está infiltrada de outros interesses. Eu estou falando da bondade pura, bondade pela bondade, porque eu sei que ele é meu irmão e ele está passando uma necessidade ou precisa de um abraço e eu estou ali. Vamos repensar, como é que nós estamos caminhando? Quantos, se eu parar hoje e falar, quantos inimigos você tem para poder perdoar? Quem hoje você, é muita gente que você precisa perdoar? Eu falei com Jesus, Jesus, que graça, não tem nenhuma mágoa, não tem ninguém para perdoar, nada, absolutamente nada, que quando eu penso assim, eu falo, vou rezar pelos inimigos que eu devo ter mesmo, mas que eu não tenho consciência deles. Não vamos rezar pela turma, que o Senhor falou que é para rezar pelos inimigos, vamos rezar. Mas eu não tenho consciência. Não carregar mágoa nenhuma. Entender que o outro é livre. Livre. Que eu não posso obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. E muitas vezes a briga surgiu por isso. Porque às vezes a gente foi tenso naquele momento. Foi exigente demais naquele momento. Vamos pensar. Fala, Jesus, o Senhor coloca uns desafios para nós. Mas nós queremos fazer uma caminhada espiritual. Nós queremos melhorar. Porque Deus Pai falou que o nosso progresso é só aqui. Lá não tem mais nenhum progresso. Então nos ajuda. Porque do ponto de vista humano, a gente não quer. A gente quer vingar. Quer dar o troco no outro. Mas nós queremos tirar isso do nosso vocabulário. Nós queremos de verdade viver o ser irmãos. Acolher uns aos outros. Entender o outro, a fragilidade. E hoje meu pedido para vocês é... Aquilo que Jesus fala, se você vem à igreja e vai oferecer uma oferta e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que ele mandou fazer? Deixa a oferta e vai atrás do teu irmão. Fácil não, mas a gente não vai sozinho. Chama ele para ir junto. Porque não é fácil, né? Então como é que a gente pode não diminuir os pecados, responder menos mal o outro? Vamos relembrar a regra do Padre Léo. Quando alguém falar uma coisa que você fica irritado, enche a boca de água e não engole, né? Deixa a água ser absorvida. Até a água ser absorvida, acabou a raiva. Aí a gente não peca, a gente não acumula tanta coisa, não cria inimigo, não sai arrumando confusão. Mas treina esse negócio de encher a boca de água, esse negócio é interessantíssimo. Tem que fazer isso várias vezes, claro. Que é doce assim, eu tenho que colocar, encher a boca de água e falar, não posso responder. Olha para o irmãozinho, põe Jesus na frente e fala, você hoje caprichou. Olha para o outro e fala, Jesus, me faz ver ele com os seus olhos. Me faz entender que o Senhor morreu na cruz também por ele.
Me faz entender que somos irmãos. E é essa prática que vai nos levar até Ele. Quando eu penso tudo que Jesus sofreu, tudo que Ele foi humilhado, tanta mentira que falaram, tanta blasfêmia, tanta coisa que fizeram, e Ele soube perdoar todas as coisas. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que é possível. Quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Eu tenho que quebrar a lógica da violência. O mundo não pode ficar repetindo violência em cima de violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas nós podemos reconstruir uns aos outros. Vamos reconstruir tantas famílias quebradas. Vamos propor outra história. É possível recomeçar. É possível escrever um outro futuro. Eu não sou condicionada pelo meu passado. Eu tenho que acreditar que existe uma bondade ali. Vamos pedir a Jesus. Jesus, vamos pedir a Ele, pela força do Santo Espírito, que revele para cada um de nós hoje o que tem emperrado em nós. Porque às vezes tem algum perdão que não foi dado. E às vezes, gente, é tão difícil. Eu falo isso com vocês por experiência. Às vezes as pessoas, na hora da morte, a dificuldade às vezes de morrer, porque não perdoou uma pessoa, não perdoou outra. Carrega uma mágoa daqui, carrega uma coisa dali. E é claro que eu sempre tenho um caso engraçado para a gente poder amenizar, né? Porque é interessante, mas você olha o coração dessa mulher. Que coração que eu não sei se eu teria. O marido morrendo, agonizando. Grave, no hospital. Aí todo mundo que precisava foi lá. Os filhos, parente, a esposa, todo mundo. E o marido não morria. Não morria. O pessoal falou, gente, os médicos falaram, tem alguém que ele está precisando despedir, que ele não morre. Quem é? A senhora sabe de alguma coisa? Ela falou, sei. É a amante dele. Que enquanto essa amante não vier, precisa despedir dele. Então o telefone é esse para mandar buscá-la. E ela foi para despedir dele, e depois que despediu, ele morreu. É duro, não é? E meu Jesus, você viu o coração dessa mulher que já tinha perdoado tudo, né? Que inclusive mandou buscá-la para que ele despedisse dela. Difícil, não é não? Põe difícil nisso, escrever quantos de nós quer dar conta dessa história. Não, filho, acabei de falar no perdão agora. Tadinha, estava frágil. É fácil? Não é fácil. Mas é preciso pedir a Jesus, me ajuda. Eu quero conseguir caminhar, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu não quero andar com ranço nesse mundo, não. Eu não quero andar com mágoa, com ressentimento, com vontade de vingança, não. Eu quero que ele fez isso, ou ela fez isso, porque não te conheceu. Porque não teve oportunidade de conhecer essa doçura que é o Senhor. Por isso rompeu com todos os mandamentos e fez tudo isso. Mas a minha vida tem que ser para Ele um sinal de que eu creio em Ti, até pelo perdão. Então me ajuda a dar testemunho de que creio. Me ajuda a dar testemunho que o meu amor, ele é maior do que essa miséria que Ele fez em mim. Que eu tenho que aprender a amar, porque eu aprendo a amá-lo com o amor que o Senhor me ama. Não é brincadeira. Então a minha atitude é também um testemunho daquilo que eu creio, no Deus que eu sirvo. E que Ele falou, não leve isso para a vida eterna. Não carregue isso para lá. Tem outras coisas melhores para a gente viver. Vamos viver melhor do que isso. A proposta dele é muito audaciosa. A proposta do perdão é algo maravilhoso, dificílima. Porque nós dependemos da graça dele em nós. Dependemos que ele vá trabalhando conosco a nossa miséria. Mas nós podemos, primeiro, para que isso aconteça, nós temos que querer e falar com Jesus. Jesus, eu quero aprender a perdoar. Então, hoje, coloca na minha vida as pessoas que a gente tem uma relação mais ou menos, que já foi boa, Senhor, mas ficou quebrada. E a gente pode começar de novo. Me mostra quais são essas pessoas, porque eu quero procurá-las. Por sua causa, eu irei atrás de todas elas. Então, vamos pedir a Ele essa graça. Vamos começar de novo? Vamos fazer uma outra história na nossa vida? Pensa sempre no seu fim. Porque diante de Jesus nós vamos morrer de vergonha das bobagens que nós brigamos aqui embaixo. Eu penso muito nisso, eu falo, peraí, eu não posso ter vergonha. Já vou ter vergonha de um tanto de coisa, nisso não, básico não. Falo, Jesus, me ajuda a não ter tanta vergonha, a não abaixar os olhos na hora que eu te ver. E como está escrito na palavra, esteja de pé diante de mim. Então, para estar de pé diante dele, nós temos que começar a nossa caminhada com coragem. Muita coragem, muita humildade. Então vamos pedir a Ele, Jesus, tudo isso eu vou fazer por Ti. Então vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos conversar com Jesus. Falar, Senhor Jesus, doçura da nossa alma. Quão difícil é para nós essa proposta do perdão. Desse perdão incondicional que o Senhor colocou para nós.
que nem nós ainda conseguimos compreender a dimensão e a profundidade disso. Mas é porque nós somos tão pouco capazes de amar, Senhor. Então, essa noite nós precisamos de graça. Já que o perdão não é uma experiência que brota espontaneamente do nosso coração. Nos ajude, Senhor. E que nesse momento agora, o Senhor coloque no nosso coração as pessoas que nós precisamos de procurar para dar um abraço e falar: você me perdoa, vamos começar uma outra história, vamos começar a partir de um outro olhar. E que a nossa forma de perdoar, o nosso gesto, seja também uma forma de... Vamos falar um pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 18, que vocês tiveram a oportunidade de assistir à missa domingo, escutaram homilias belíssimas, mas eu quero colocar alguma coisa para nós, né? Mais pertinho de nós, né? E todas as leituras de domingo têm um ensinamento que é sobre a oração. Oração é um dom precioso demais de Deus para nós. É um bem extraordinário. É extraordinário poder falar com Deus. Vocês não acham isso assim, acima da média da compreensão? Não, eu fico simplesmente impressionada com isso. Eu posso falar com meu Pai. Catarina de Siena viu ele com o universo nas mãos. Você imagina, eu posso falar com aquele que é o dono do universo e ele é meu Pai. Isso é simplesmente extraordinário. Então nós precisamos de aprender algumas coisas, tirar alguns medos, alguns preconceitos. Nós vimos a semana passada que Nossa Senhora nos ensinava que a oração tem que ser simples, tem que ser humilde, temos que ter fé, e tem mais uma coisa. O que a gente aprendeu aqui quando Jesus fala com os discípulos? Vocês precisam aprender a rezar sempre. Sempre, mesmo que a situação da viúva era impossível de ser resolvida. Aprender a rezar sempre, com persistência. Oração é a nossa resistência em manter, em estar ali, em acreditar que a última palavra é do amor. Oração é essa resistência. Nós temos que nos manter, ele não desistir de falar com o Pai. Então, tem uma última palavrinha, então nós sabemos que precisamos de simplicidade, eu preciso de humildade, eu preciso de fé, mas o que mais que eu preciso de ter? Preste atenção. Quando você encontra com uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa querida, você conversa com ela como se tivesse terminado o assunto, mas com a continuidade do assunto, né? Você tem uma liberdade de falar, você continua a conversa, você não fica escolhendo palavras, não é? Você simplesmente fala, sem medo de ser julgada, sem medo de ser... Quando a pessoa não é muito íntima, né? Você não sabe, você não confia direito, você não sabe o que você fala, você mede as palavras, melhor ficar calada, o que eu faço? A nossa oração com Deus tem que ser de intimidade, porque eu preciso de liberdade. É a quarta palavra. É a simplicidade, a humildade, a fé e a liberdade, porque eu sou filho, eu sou filha de Deus. Então eu tenho que ter liberdade de falar para o meu Pai tudo. Eu não preciso esconder nada, eu posso continuar com Ele a partir de onde eu parei ontem. E eu não preciso ter hora para falar com Ele, posso falar com Ele várias vezes ao dia. É essa liberdade de falar com Ele de um jeito simples, sem precisar de escolher as palavras, sem precisar de estar com um traje perfeito, sem precisar de estar... Eu sei que Ele é o Senhor absoluto de tudo, mas Ele é meu Pai. Então, se eu estou triste ou se eu estou alegre, eu posso contar para Ele. Eu posso falar com Ele, só viu aquele negócio? Ele sabe por quê. Essa liberdade de transitar, de quando a gente chegar diante dEle, não falar, ó Deus, fala, meu Pai. Isso muda a história.
Como disse Jesus, Jesus nos ensinou qual palavrinha? Qual que é a palavrinha para dirigir ao Pai? Abá, Paizinho, Paizinho. Então, mas quem sou eu para chegar diante dele? Eu sei que eu sou criatura, que eu não tenho nenhum mérito, mas foi ele que me escolheu, não é assim? Me criou, me ama. Toda essa nossa relação com ele tem que estar baseada numa palavra. Nós temos que acreditar num amor incondicional. Nós temos que ter certeza que eu tenho um Pai que vela por mim, que não dorme, que o olhar dele nesse momento é exclusivo para cada filho, que somente ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. É preciso que vocês acreditem nesse amor, é preciso trabalhar por esse amor, para que vocês possam transitar com ele nessa intimidade. Então eu tenho que entender que eu não preciso ter hora, porque tem gente que só sabe rezar ou de manhã ou de noite, não consegue rezar durante o dia ou em outro horário. A gente não pode ser engessado com as coisas de Deus. Essa liberdade de filho. Preciso falar um negócio com o senhor? Eu preciso falar, mas eu não estou na igreja, não estou em lugar sagrado, mas ele está dentro de mim, ele habita em mim. Então eu posso voltar para dentro de mim, porque a verdade me espera lá dentro de Santo Agostinho, e eu posso parar, fechar os olhos e falar: me ajuda aqui agora. Eu posso aprender como aquilo que Jesus disse, orar o dia inteiro, ora sempre. Filó, mas eu não posso ficar de joelho o dia inteiro, nem eu. Mas eu preciso aprender uma coisa com Nossa Senhora. Nossa Senhora, enquanto trabalhava, fazendo tudo que ela tinha que fazer, ela continuava pendente de Deus. Então me ajuda, presta atenção vamos trazer isso para uma vida assim mais perto de nós. Quando você tem alguém que você ama profundamente, seja seu filho, seu marido, sua mulher, alguém que você ama, durante o dia trabalhando, várias coisas você está fazendo, se você se lembra dessa pessoa, seu coração se enche de alegria, ok? Então, quando a gente estiver trabalhando, volte o seu olhar, o seu coração para aquele que te ama, que a gente ainda não ama, mas ele nos ama. A gente ainda não ama como ele nos ama, não é? Né? Estamos ainda a caminho, né? Por isso que ele fala: amarás, né? Jesus tem esse cuidado, que ele sabe que um dia a gente vai conseguir chegar lá, mas a gente se lembra dele. Então aprenda a voltar o seu olhar para ele, o seu coração para ele. Fala: me ajuda aqui agora, me ilumina nessa decisão, caminha comigo até ali. Aprenda a fazer isso, e você vai entender como é que você vai fazer tudo com um sabor diferente, por causa da presença dele, que você tomou consciência que ele está ali, porque ele está, ele não abandona mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então aprenda a conversar com ele em intimidade. Deus quer muito mais intimidade com você do que você com ele. Então aprenda a falar isso. Fala: Senhor, eu gostaria de fazer igual Catarina de Siena, que fala que tinha criado para ela um aposento, como se fosse um sacrário que ela levava para as viagens para poder rezar. Então aprender a rezar internamente. O que é que eu criei? Eu criei um espaço em mim que eu posso rezar em qualquer ambiente que eu estiver, não é assim? Aprender a rezar, voltar para dentro de nós. É claro que a gente precisa de horários fixos, sim, para as grandes orações, né? Para a gente poder aprender a fazer um diálogo com o Pai, a parar para ouvir, a se alimentar da palavra, porque Deus vai atraindo. Vocês observam que quando Deus atrai, Ele te atrai para rezar, que Ele vai enchendo o nosso coração, a nossa alma fica iluminada. Sabe por quê? Porque para a gente rezar eu preciso de uma palavra. Vocês sabem qual é? Preciso de desejar Deus. O cristianismo é a oração, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Quando a gente deseja Ele e reza com todo o nosso coração, a nossa alma é iluminada. Por isso você olha para alguma pessoa e fala: essa pessoa tem uma luz que não é dela, que a luz não é nossa, a gente reflete a luz, ok? Mas não tem, a luz não é própria. Então, vocês imaginem, então você passa a ter uma luz. Por isso que a oração é a luz da alma. Assim como a luz ilumina os olhos, nos permite enxergar, a oração ilumina a sua alma, por causa dele que nos atrai.
Quando a gente não deseja, a nossa oração para Deus é como se a gente fosse mudo, Ele não escuta a voz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu rezo, Ele fala em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É porque eu preciso desejá-lo. Falar: Pai, eu preciso falar com o Senhor. Muitas vezes você pode chegar perto dele e falar: eu vim cá só chorar. Só ele sabe por que você está chorando. Ou muitas vezes você vai chegar perto dele e falar com ele: hoje eu vim cá só porque eu quero colo. Vocês já pediram colo a Deus Pai? Não é a Jesus não, a Deus Pai. Já pediram? Peça, é extraordinário. Fala com ele: hoje eu quero dormir no seu colo de pai. Vocês vão ver que sono extraordinário. Fala com ele: eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu quero o seu colo. Hoje eu estou me sentindo desprotegida. Hoje eu estou me sentindo sozinha. Hoje eu estou, seja lá o que vocês estiverem sentindo, conta para ele. E vocês verão acontecer, porque o nosso Deus é vivo. E o olhar dele está sobre você, e o ouvido dele atento a te escutar. Por isso que a oração é tão extraordinária. Eu fico enlouquecida com a oração. É algo assim, sabe quando você mora fora de casa? Eu tive essa experiência quando eu vim para cá, né? Lá com meus 17. E que eu sentia vontade de sair para casa. Olha que a época era dura, né? Há tantos anos atrás a gente não tinha telefone fácil não. Celular não tinha não. Podia ligar para casa uma vez por semana. Mas era uma forma de poder, quando eu estou com saudade, eu falar com o meu pai. A oração foi o que ele nos deixou para falar: ó, que vocês estiverem com saudade de mim, vocês me ligam, fala comigo. E a gente pode falar o dia inteiro? Podemos falar o dia inteiro. Não procure palavras que já estejam como se tivesse um texto pronto. É diferente de rezar o rosário, é diferente de rezar um Pai Nosso, um credo, um glória. É diferente. E isso é um tipo de oração que nós podemos rezar juntos. E o poder do rosário, já falei com vocês, é algo, como diz Nossa Senhora, mais potente que uma bomba atômica. Mas estou falando quando você fala do seu coração para o coração dele. Muitas vezes nós podemos chegar perto dele e falar assim: está tão duro, meu filho, está difícil. É assim mesmo? Me dá graça. Me ajuda a entender o que o Senhor está querendo me explicar, que eu não estou vendo. É conversa de filho com pai. Aqui o caminho é esse mesmo, está certo? Eu não estou entendendo esse momento, está tão difícil. Fala com ele: está tão difícil ver a sua vossa vontade. Está tão difícil, eu não consigo compreender. Mas se o Senhor, que eu confio, como o Senhor é meu Pai, e falou que é isso que é para fazer, eu creio, mas me dá força, me dá graça, me dá as graças que eu preciso para cumprir a vossa vontade, que eu sei que ela é perfeita. Me ajuda a ser um filho que é grato por ter sido adotado por Ti. Isso é extraordinário. Por Jesus ter nos dado o direito de ser filho, filha de Deus, e ter uma vida que será eterna, e a gente não consegue compreender. É tão grande o que Ele tem para nós, que eu fala com Ele: é tão grande o que o Senhor tem para mim, que quem sou eu para compreender? Sou uma criança, mal tomo leitinho, não consigo ainda comida sólida, meu Deus, não consigo. É tão grande tudo, é tão grande. E Jesus nos devolveu, nos deu o direito de ser seu filho, sua filha. Então me ajuda a viver uma vida que seja digna de filho do Altíssimo. Então me ajuda a lembrar que eu tenho um Pai, que eu posso rezar várias vezes ao dia, que eu não tenho hora marcada, que o Senhor está disponível para mim, que eu posso também, que eu devo ter os meus horários para que eu possa te ouvir. Me ajuda a treinar o meu ouvido para vos ouvir. Me ajuda a silenciar. Me ajuda a ir lá no fundo da minha alma, onde está o silêncio profundo, e falar com o Espírito Santo: alma de minha alma. Isso é extraordinário. Temos que aprender a rezar. Nós temos que aprender a estar e saber que isso é real, não é ilusão. Isso é que me encanta. Eu posso falar e saber que eu sou ouvida e que Deus vai fazer. Ele vai interceder pelo filho dele. Isso é maravilhoso, gente. A oração, ela não tem preço. Isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. A primeira oração, primeira leitura de domingo, é lindo,
que é a leitura de Moisés. Quando o povo estava em guerra contra os amalecitas, contra Amaleque. Então, para poder ganhar a luta, Moisés começou a rezar com as mãos estendidas, pré-figuração do Cristo, né? Aí puseram uma pedra para ele assentar. Os braços foram pesando. Quando o braço de Moisés caía, o povo perdia. Levantava o braço de Moisés, o povo ganhava. O que é isso para nós? O que é isso para nós? Vocês não viram nenhuma relação nisso para você? Não viu? Nenhuma relação? De verdade. Não entenderam isso para a nossa vida hoje? Não? Então, todas as vezes que nós conseguirmos rezar e estivermos com as mãos levantadas, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Então, a preguiça, o desânimo, a poltroninha, né? Luta, sair da poltroninha para rezar, luta. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo. É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Então por isso que a gente reza junto, porque a gente sempre precisa de mais alguém que reze conosco. Quantas vezes você precisa, quando você não consegue mais rezar, está numa situação que você não é capaz mais, sempre tem um amigo, tem alguém que reza conosco e reza por nós. Isso é extraordinário. É isso, a comunidade junto. Quando Pedro foi preso, estava preso, o que a comunidade fez? Orou incessantemente, até Deus mandar o anjo lá dentro. Ele achou que estava sonhando e tirou ele da cadeia, soltou tudo, mandou ele vestir a roupa, veste a roupa, calça a sandália, cinge os rins, vamos embora, Pedro. Tirou as correntes dele e foi abrindo as portas da prisão, e os guardas parados lá, foram abrindo as portas da prisão, saíram com Pedro. Pedro descobriu isso lá na rua, depois de passar por todos os portões. Então, os discípulos nos mostraram, Jesus, que é o nosso modelo de oração, nos mostrou que tudo que ele foi fazer, ele foi rezar primeiro. Quando Jesus foi assumir a vida pública, ele rezou 40 dias e 40 noites, fez jejum. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira em oração. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro rezou. Então, se ele rezou antes de tudo que ele foi fazer, imagina nós. A gente precisa aprender dele. Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel chegou para falar com ela, dar o anúncio, ela estava rezando. Então nós precisamos de aprender com eles que em tudo primeiro a gente reza. Primeiro eu vou perguntar para o meu pai se eu posso fazer isso ou não. Primeiro eu vou pedir uma opinião ao meu pai. Eu compro isso ou não? Eu caso ou não? Eu vou ali ou não? Pergunta, só que me ama, que me conhece, está certo ou não? Eu queria investir nisso, eu queria fazer outra coisa, conta para ele, queria mudar de cidade, apartamento, pergunta, tudo. Filho, mas eu tenho que perguntar tudo, porque a gente tem que ser dependente dele como o ar que a gente respira, e nós não temos capacidade de decidir nada, porque sem mim, nada. A gente tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, gente, isso é maravilhoso, porque você vai conversar com ele e fala, como eu não posso confiar em mim, porque eu não sei nada, não dou conta de nada, o Senhor me ajuda, me dá o caminho. Alguém ontem me perguntava no grupo de oração, como é que eu sei entre duas opções o que é de Deus? Se você entregou, o que for dele, as portas se abrirão, o que não for dele, trava. É assim que a gente conversa com ele de forma simples, que você consiga entender. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa para ele, eu falava assim, Jesus, estou pensando em fazer tal coisa, vê se o senhor está de acordo, vou ligar para tal pessoa, ele tem meu telefone, eu tenho dele, e ele tem o meu. Se o senhor estiver de acordo que ele vai me ajudar, eu vou ligar, ele vai atender. Se não, eu vou entender que o senhor não concordou. Quando a pessoa atende, eu falo, ganhei, né, querido, tenho certeza que você vai me dar.
É assim, porque tem que ser uma linguagem que eu consiga traduzir o que Deus está querendo falar, porque a gente não consegue entender tudo, né? Eu falo com ele, se o Senhor estiver de acordo. Então é essa liberdade de filho. Fala, Jesus, me ensina, o Senhor andou em relação ao seu pai igual um girassol, o Senhor girava em relação ao pai, tudo só fazia para o pai, me ajuda a ser filho, o Senhor é filho de Deus, me ajuda a ser filho, me ajuda a ter essa disposição em rezar, me ajuda a começar a chamar Deus antes de eu rezar, para Ele poder me preparando o meu coração, me ajudando a desejá-lo, me ajuda, a gente reza antes, para poder rezar, começa a chamá-lo, fala que eu estou querendo rezar, para que Ele vá colocando o nosso coração disposto, que a gente tem que entender que muitas vezes o nosso coração é terra seca, sem água, é sério, muita gente a gente não consegue rezar, muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está querendo, e a gente precisa falar com Deus com muita clareza sobre tudo, não omita nada, não esconda nada, fala com Ele com simplicidade, com clareza. Eu preciso disso, igual a Nossa Senhora falou, não tem vinho, fala com Ele que precisa. Toda a gente conversa com clareza, fala com Ele, eu tenho que falar com clareza, porque eu sou mais limitada, né, Senhor, não consigo entender tudo, as coisas do Senhor são grandiosas demais, e assim como Paulo falou para Timóteo, não desista, não desanime, mas Filó, estou rezando, tem tempo, continue em oração, continue pedindo, continue falando com Ele, porque Deus não esquece, mas tem hora que a gente acha que Ele esqueceu. Você fala com ele, o senhor está me vendo aqui? Deixa eu fazer um sinal para o senhor, está me enxergando? Deus não esquece de nós, o amor dele é uma coisa que eu acho que é absolutamente extraordinária, mas fala com Ele, não deixe de colocar aquilo que está dentro do seu coração, fala, Senhor, é tão difícil não desistir, a gente que nós somos um pequeno resto de cristão, nós estamos inseridos num mundo absolutamente ateu, como é difícil, Senhor, ser cristão, como é difícil se posicionar, não é fácil não, é luta mesmo, por isso eu tenho que rezar muito para dar conta, por isso eu tenho que manter os braços erguidos, porque senão nós não vamos dar conta. Eu falava com uma adolescente no meu consultório de 12 anos, querida, você é cristã, sua família é cristã, mas nós estamos inseridos no mundo pagão, suas amigas, 99% são pagãs, você vai escutar muita coisa que não é o que nós que cremos em Jesus vamos fazer, então tem que ter coragem de dizer não. É fácil? Não, mas nós temos que de verdade nos entregar a Ele, falar, é por Ti, porque ninguém pode merecer o nosso amor como Ele. Então, quando eu me entrego a Ele, e que eu aprendo que relacionar com Ele é algo sem preço, eu vou fazer somente aquilo que Ele me orienta a fazer. Ele é a única pessoa que ninguém merece, mas Ele em especial não merece ser magoado, ofendido, traído. Não podemos ser infiéis a Ele. Então, está saindo aí um novo estudo do Santo Sudário, se alguém tem oportunidade de ver. O Santo Sudário revela que Jesus sofreu, todas as feridas dele contadas, estão dando mais de 760 feridas no corpo, reveladas pelo Santo Sudário, tem um cientista estudando, ele já está rodando na internet, aonde que ele foi todo machucado e cortado, inclusive na área genital, não há uma parte do corpo dele que ele não sofreu, e mostrou que a coroa de espinhos, na verdade, não foi aquilo que a gente pensa, mas foi um capacete de espinhos, e só na cabeça dele tem 50 buracos, e que humanamente ele não daria conta de ficar em pé quando Pilatos falou, eis o homem, e esse cientista diz, fiquei tão emocionada quando eu vi tudo isso, e disse, somente o amor por nós fez com que ele ficasse de pé. Deus Pai fala para uma mística, a única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o amor por vocês. É algo extraordinário, é algo que a gente fica sem palavras. Como alguém pôde nos amar dessa forma? Essas coisas para que a gente possa pensar que Ele deixou na nossa mão uma arma
que é a oração. Porque Ele nos ama, então Ele quer comunicar conosco, Ele quer fazer com que a gente aprenda o caminho, com que a gente possa fazer o melhor, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos mostrar o melhor. Essa arma é rezar. Mas assim como os discípulos, nós podemos chegar diante dele e falar: Jesus, me ensina a rezar? Eu não sei. Me ensina. Assim como ensinou os discípulos, me dá um coração de filho. Me ajuda a falar Abá. Me ajuda a me entregar ao Pai. Me ajuda a não ter medo de lutar aqui. Me ajuda a não ter medo de me assumir cristã, mesmo que isso me leve à morte. Que eu não tenha medo de assumir que creio em Ti. Que eu não tenha medo de assumir que a morte não tem a última palavra. Que tudo que eu creio não está à vista aos olhos do mundo. Que tudo aquilo que eu creio não é o que o mundo valoriza, mas é aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Me ajuda a crer. Me ajuda a rezar. Me ajuda a Te desejar como meu bem maior, como meu grande amor, como a razão e a paixão por que eu vivo. Me ajuda a ter isso como princípio, um propósito de vida, Te amar até o fim. Mesmo assim eu não conseguiria amar nenhuma gota daquilo que o Senhor conseguiu me amar. Pensem nessas coisas. Não vamos desistir da oração. Permaneçam, persistam na verdade que Deus revelou, porque o mundo vai tentar ensinar tanta coisa errada para nós, vai tentar te seduzir, vai tentar te roubar. Resista, resista. Quando tiver difícil, reze mais. Tiver triste, reze mais. Jesus, quando falou tiver triste, reze, Ele mandou chorar. Ele falou, reza. Quando tiver alegre, canta. Está difícil, reza mais. Fala com Ele, está duro, amigo. Me dá a sua força. Dai ao vosso servo a vossa força. É isso que a gente pede a Ele. Saber que Ele é companheiro de caminho. Ele é o meu companheiro, Ele é o meu amigo. Isso é uma coisa para mim que me deixa tão atordoada. Saber que aquele que é o meu Deus me permite chamá-lo de meu amigo. Ainda me alimenta todos os dias. É muito, né? É muito. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que a gente não desista, mesmo quando a gente não consegue entender, mesmo quando ela ficou de pé diante da cruz, vendo tudo que Jesus passou, sem ter noção do que queria vir, ela permaneceu de pé, rezando, entregando ao Pai. E mesmo no nosso momento mais difícil, quando você não conseguir compreender nada, apenas confie. Continue entregando, continue rezando, fala, não entendo nada, não estou vendo nada, mas eu creio, eu confio no Senhor. E sei que a última palavra da nossa vida só pode ser amor. Não fomos criados para a dor, mas para o amor. Então me ajuda, me fortalece, me dá alegria, coragem, e me traz no coração o desejo de estar sempre perto do Senhor. E isso chama-se oração. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça de rezar como ela e sermos sempre pendentes do nosso Senhor. Que assim seja.